Uma faxineira atendeu a uma ligação em holandês na frente de um milionário, e no dia seguinte foi demitida. Mas o que ninguém sabia era que aquela mulher, Rosa, acordava todos os dias antes do sol nascer. Era aquele tipo de mulher que não reclamava, mesmo quando a vida dava rasteira. Colocava o uniforme azul claro, prendia o cabelo num coque apertado e saía de casa com passos apressados pelas ruas ainda meio escuras da Zona Leste. Sempre com fone de ouvido, ouvindo as notícias do dia no rádio do celular. Era o jeito dela se preparar para mais um turno no centro da cidade. Ela trabalhava numa empresa enorme, daquelas que ocupam 2 andares inteiros de um prédio espelhado, no meio da Avenida Paulista. Quase ninguém reparava nela. E, sinceramente, Rosa preferia assim. Era discreta, na dela, fazia seu serviço com atenção e rapidez. Não gostava de conversa fiada, nem de confusão. Limpava salas, corredores, banheiros e às vezes até o elevador panorâmico quando pediam. Cada canto tinha seu jeito de limpar, seu produto certo. Ela sabia de tudo, sem precisar perguntar. Os outros funcionários mal sabiam seu nome. Chamavam de moça da limpeza, menina da faxina, ou às vezes só passavam por ela como se fosse invisível. Mas tinha uma pessoa que notava Rosa, Paula, a secretária do dono da empresa. Paula era daquelas mulheres que vivem com o queixo levantado e o olhar de cima. Tudo nela era feito para mostrar poder. O salto alto, o perfume caro, o blazer justo e aquele olhar seco. Desde o primeiro dia, Paula implicou com Rosa. Fazia perguntas com ar de desconfiança. Soltava comentários atravessados. Dava ordens como se Rosa tivesse culpa de alguma coisa. E por mais que disfarçasse, dava para ver no olhar dela um tipo de raiva que não fazia sentido. Era como se não aceitasse o fato de Rosa existir ali. O que ninguém sabia é que Rosa era bem mais do que parecia. Tinha passado por muita coisa. Morou fora do Brasil por quase 7 anos. Foi babá de gêmeos em Amsterdã, trabalhou em restaurante, estudou de noite quando podia. Aprendeu holandês no dia a dia, na marra, ouvindo as conversas dos patrões, lendo as placas nas ruas e errando até aprender. Quando voltou para o Brasil, não conseguiu nada na área de idiomas, nem nas agências de tradução. Os lugares que ela tentou nem deram retorno. Faltava diploma, faltava experiência formal, como diziam nos e-mails. Aí, o jeito foi aceitar o que apareceu primeiro, um cargo de limpeza, e ela aceitou sem vergonha nenhuma. No prédio da empresa, Rosa sabia, de cada detalhe. Sabia quem era simpático, quem deixava sujeira de propósito, quem tratava bem só quando tinha chefe por perto. Observava tudo em silêncio, de canto de olho. Tinha um jeito tranquilo, mas cabeça rápida. Quando via que alguém ia derrubar, café, já estava com o pano na mão. Quando notava que o papel do banheiro estava acabando, trocava antes de alguém reclamar. O serviço dela era tão bem feito que até os seguranças comentavam. Mas Rosa não puxava conversa. Se limitava a dar bom dia, boa tarde, com aquele sorrisinho leve. Ela tinha uma filha adolescente, Larissa. As duas moravam num apartamento pequeno, mas organizado. Era tudo simples, mas Rosa fazia parecer confortável. O pouco que ganhava era bem dividido. Um pouco ia para a feira, outro para a conta de luz. O resto guardava como dava. Larissa era esperta, tirava boas notas, queria fazer faculdade, de relações internacionais. Rosa torcia para isso, mas não falava muito. Tinha medo de sonhar alto demais. Na empresa, o nome mais falado era o de Ricardo, o dono. Todo mundo comentava sobre ele, mas quase ninguém o via. Era um empresário conhecido. Tinha investido em várias áreas, principalmente tecnologia. Vivia viajando. Raramente aparecia no escritório. Quando vinha, passava direto para o andar executivo. Diziam que ele era exigente, mas justo, e que odiava perder tempo. Rosa nunca tinha visto ele de perto, só de relance uma vez, no elevador, mas se lembrava do jeito sério e do terno escuro. Parecia alguém que carregava o mundo nas costas. Naquela semana, o prédio estava mais agitado que o normal. Parecia que uma visita importante ia acontecer.
porque até os chefes intermediários estavam nervosos. Paula, então, estava insuportável. Reclamava de tudo. Apontava defeito em qualquer canto. Ficava andando de um lado para o outro com o celular na mão. Rosa mantinha a calma, mesmo quando a mandavam limpar o mesmo lugar 2 vezes seguidas. Sabia que ali dentro, qualquer reação errada podia custar o emprego. Ninguém ali sabia do que Rosa era capaz. Não sabiam da mulher que segurou, barra em outro país, que aprendeu uma língua do zero, que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia travado. Mas isso ia mudar. E ia mudar logo. Porque tudo começou com um simples toque de telefone, e aquele telefone ia tocar. E Rosa ia atender. Na manhã seguinte, o clima já começou diferente. Tinha um movimento fora do comum nos corredores do andar executivo. Era aquele tipo de dia em que as pessoas andam rápido demais e sorriem mais do que o normal, tentando impressionar alguém. Os telefones não paravam de tocar, e até os elevadores demoravam mais para chegar, de tanto entra e sai. Rosa percebeu logo que Ricardo, o dono, devia estar no prédio. Ela não ficou empolgada nem nada, só ficou mais atenta. Quando ele aparecia, qualquer errinho virava motivo de reclamação. Até para quem não tinha culpa, ela estava limpando uma sala de reunião vazia, em um dos cantos do andar de cima, onde só os chefões tinham acesso. Ficava ali, dobrada sobre a mesa de vidro, passando o pano com cuidado, quando ouviu passos firmes se aproximando. Não era passo de funcionário comum. Era o tipo de passo que faz o chão parecer mais duro. Ela continuou o serviço, mas no canto, do olho viu quando ele entrou. Ricardo era exatamente como ela lembrava, alto, com cabelo escuro arrumado, cara de quem dorme pouco e pensa demais. Tava de camisa branca, mangas dobradas, sem gravata. Tinha um tablet na mão e um copo de café na outra. Ele entrou apressado, parecia que ia pegar um papel ou algo do tipo, mas parou quando viu Rosa ali. Ela levantou o rosto e deu um leve bom dia, do jeito dela, sem exagero, sem puxar assunto. Ele respondeu o bom dia, mas não foi embora logo. Ficou ali olhando ela terminar de limpar a mesa. A sala estava com cheiro de produto de limpeza leve e tudo brilhando. Ricardo franziu a testa, olhando ao redor, e disse: "Essa sala ficou melhor do que a da diretoria." Rosa soltou um sorriso, tímido, e respondeu ainda de cabeça baixa: "A da diretoria eu limpei ontem. Essa aqui é mais fácil porque tem menos coisa espalhada." Ele deu uma risada curta, meio surpreso por ela ter respondido daquele jeito, como se fosse igual a qualquer outro funcionário. E aí ficou curioso. Apontou para uma mancha antiga num canto da mesa e perguntou como ela conseguiu tirar aquilo. Ela explicou o produto, o jeito certo de esfregar, o tempo de espera. Falou como quem sabe o que está fazendo sem se gabar. Ricardo ouviu tudo com atenção, como se aquilo fosse mais importante do que qualquer reunião que tivesse no dia. Foi só uma troca rápida, mas diferente. Ele estava acostumado com gente falando só o que ele queria ouvir, puxando o saco, tentando impressionar. Rosa era o oposto. Falava só o necessário, mas com uma firmeza tranquila. Ele gostou daquilo, e antes de sair, olhou para ela e disse: "Qual seu nome mesmo?" Ela respondeu: "Rosa." Ele balançou a cabeça, agradeceu e saiu da sala. O que ela não viu foi o que vinha atrás. Paula estava parada no corredor, um pouco afastada, com os braços cruzados e cara fechada. Tinha presenciado tudo, desde o momento que ele entrou até a hora que saiu. Viu o jeito que Ricardo olhou para Rosa. Não foi olhar de paquera nem nada assim, mas foi um olhar curioso, de quem enxerga valor onde ninguém tá olhando. E isso foi o suficiente para Paula sentir aquele incômodo subir pelo peito. Um incômodo que vinha de antes, mas que agora dava nome: inveja. Ela sempre se achou a mulher mais próxima do dono. Sabia os horários dele, gostos, manias. Acreditava que, se tivesse uma chance, podia até ser promovida, ganhar mais espaço na empresa. Mas agora, uma faxineira aparece do nada, e Ricardo para conversar com ela. E ainda pergunta o nome dela. Não fazia sentido na cabeça de Paula.
E quando algo não fazia sentido, ela começava a criar explicações dentro da própria cabeça. A partir dali, ela começou a ver Rosa como ameaça. Não uma ameaça de verdade, mas uma ameaça pro ego dela. E ego ferido é uma coisa perigosa. Mais tarde, na sala de café dos funcionários, Rosa contou esse encontro rápido para uma colega. Falou sem dar importância, mais como quem comenta o que aconteceu no dia. Nem parecia grande coisa para ela. Mas a colega arregalou os olhos e disse: "O chefe? O dono mesmo?" Rosa deu de ombros e respondeu: Ué, ele só falou comigo, normal." A colega sorriu, mas avisou: "Paula viu." Rosa deu uma risadinha e soltou um: "Ah, então tá explicado." Não falou mais nada. Sabia que quando Paula ficava incomodada, o dia podia virar. E virou. Ainda no fim da tarde, Paula passou por Rosa no corredor e soltou uma frase seca, sem nem olhar nos olhos: "Evita entrar na sala de reunião quando tiver gente importante." Rosa só fez que sim com a cabeça, sem discutir. Já estava acostumada com os comentários atravessados dela. Mas por dentro, sentiu que aquilo era só o começo. Porque uma coisa é trabalhar invisível. Outra é quando alguém começa a enxergar você de verdade. E Paula estava decidida a apagar qualquer luz que começasse a brilhar em cima de Rosa. Na manhã seguinte, o prédio ainda estava agitado. O dia ia ser cheio de reuniões, visita de parceiros internacionais, gente entrando e saindo. Rosa chegou cedo, como sempre. Pegou o carrinho com os produtos de limpeza, conferiu os andares que teria que passar e subiu. Tava tudo dentro do normal, mas ela sentia um clima estranho no ar. Como se tivesse alguém olhando mais do que devia. Ela estava no andar executivo de novo. Tinha sido escalada para fazer uma última limpeza antes de uma reunião importante. Paula passou por ela sem falar nada. Só deu aquela olhada de canto, seca. Rosa fingiu que não viu. A sala de reunião estava quase pronta. Faltava só limpar o tampo da mesa, organizar as cadeiras e dar uma ajeitada nos cabos do projetor. Enquanto limpava, o telefone da sala tocou. Era aquele telefone de mesa, grandão, com várias linhas. Rosa olhou em volta. A sala estava vazia, ninguém por perto. Pensou que podia ser algo urgente. Atendeu sem pensar 2 vezes. Do outro lado da linha, uma voz começou a falar rápido, com sotaque forte. Era holandês. E não era qualquer holandês. Era aquele bem claro, direto, de gente de Amsterdã mesmo. Rosa ficou meio em choque por 1 segundo, mas logo entrou no modo automático. Respondeu com calma, também em holandês. Perguntou quem era, qual o departamento, o que a pessoa precisava. A conversa durou menos de 1 minuto. Era só um erro de ramal. O cara do outro lado tinha discado o número errado e achou que estava falando com o setor de contratos. Rosa explicou, passou o número certo e desligou. Tudo simples. Só que, quando ela levantou a cabeça, viu que não estava mais sozinha na sala. Ricardo estava ali, bem na porta, sem falar nada, só olhando. Ele tinha entrado na sala no meio da ligação e ficou parado, escutando. O rosto dele estava sério, mas não bravo. Parecia mais intrigado, como se estivesse tentando juntar peças que não sabia que existiam. Rosa ficou meio sem jeito. Pensou se devia explicar, se tinha feito besteira. Mas antes que ela falasse qualquer coisa, Ricardo disse com a voz baixa: "Você fala holandês?" Ela engoliu seco e respondeu: "Falo." Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois andou até a mesa, pegou um papel e deu um meio sorriso. "Você trabalhou na Holanda?" Ela assentiu. "Morei lá 7 anos. Curso? Não. Aprendi vivendo mesmo." Ricardo olhou para ela de um jeito diferente. Não era aquele olhar de chefe analisando o funcionário. Era como se ele tivesse achado uma coisa rara, sem ter procurado. Mas antes que pudesse continuar, alguém apareceu na porta. Era Paula. Ela entrou, já falando, perguntando se a sala estava pronta, fingindo não ver Rosa ali, como se ela fosse parte do móvel. Ricardo respondeu com um sim rápido, sem tirar os olhos de Rosa.
Paula notou. O olhar dele, o silêncio, o jeito que ele ainda estava com o pensamento preso ali. E entendeu na hora que tinha perdido o controle de alguma coisa. Rosa pegou o pano e começou a sair da sala. Tava desconfortável, mas tentou manter a postura. Paula abriu espaço com o corpo, só o suficiente para ela passar. E quando Rosa passou, Paula soltou baixinho, sem olhar. Você não devia ter atendido esse telefone. Rosa parou, olhou para trás e respondeu com calma. Não tinha ninguém aqui. Eu só ajudei. E foi embora. Deixou Paula sozinha na sala com Ricardo. E ele, ao contrário do que Paula esperava, não falou nada sobre a tal imprudência. Só ficou em silêncio, olhando para frente, como se tivesse acabado de descobrir um segredo interessante. Do lado de fora, no corredor, Rosa sentia o coração acelerado. Não pelo que tinha feito. Ela sabia que não estava errada. Mas porque sabia que aquilo ia ter consequência. E ia ter mesmo. Mas não do jeito que ela pensava. Na sala, Paula tentava puxar assunto com Ricardo, comentando sobre a reunião, os convidados, o coffee break. Mas ele não parecia muito interessado. Quando ela comentou sobre o tempo, ele cortou. Você sabia que a Rosa fala holandês? Paula travou. Pensou rápido. Respondeu que não, que achava que ela era só da faxina. E tentou mudar de assunto de novo, mas era tarde. Ricardo já estava com a cabeça em outra direção. Naquele momento, uma simples ligação tinha virado um divisor de águas. Rosa voltou para o andar de baixo com a cabeça cheia. Tentava se convencer de que era só mais um dia. Só que, no fundo, ela sentia. Algo tinha mudado, e não ia demorar para mudar ainda mais. Paula ficou parada por uns segundos na sala depois que Rosa saiu, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era como se o chão tivesse dado uma leve escorregada. Aquela mulher da faxina, que ela sempre ignorou, que ela tratava como se fosse invisível, de repente virou assunto na frente do chefe. E não só assunto. Virou interesse. E não era qualquer chefe. Era Ricardo. O homem que ela tentava agradar há meses. A única pessoa que ela queria impressionar de verdade. E agora ele estava ali, com aquele olhar pensativo, como se tivesse descoberto ouro debaixo do nariz dele. E ela, Paula, ficou no fundo da cena, meio apagada. O estômago dela embrulhou. Aquilo não podia ser real. No resto do dia, ela ficou elétrica. Andava pelo escritório com um sorrisinho forçado, mas por dentro, fervendo. Qualquer coisa que alguém falava, ela já retrucava. Se um estagiário errava uma palavra, ela corrigia na frente de todo mundo. Se alguém pedia ajuda, ela respondia como se estivesse fazendo um favor enorme. Tava irritada, e nem disfarçava direito. Na cabeça dela, Rosa tinha feito aquilo de propósito. Devia estar esperando uma chance para se mostrar, para impressionar, e aproveitou o momento. Paula começou a repassar a cena inteira várias vezes. Pensava, por que ela atendeu aquele telefone? Por que justamente naquele horário? E por que, justo naquele momento, Ricardo apareceu na sala? Tinha alguma coisa errada. Só podia ter sido armado. Ela começou a prestar atenção em tudo que Rosa fazia. Se ela subia para o andar executivo, Paula anotava mentalmente. Se ela falava com alguém da equipe de fora, Paula ficava de olho. E começou a falar mal dela nas entrelinhas. Chegava perto de outros funcionários e soltava frases do tipo: ela tá querendo aparecer demais, né? Ou impressionante como tem gente que força intimidade. Sempre fingindo que era só comentário bobo, mas plantando a dúvida nas outras cabeças. Mas o problema é que Rosa não fazia esforço nenhum para chamar atenção. Continuava do mesmo jeito. Chegava cedo, limpava direito, falava pouco. Só que agora, mais gente percebia ela. E isso incomodava ainda mais Paula. Quanto mais Rosa agia, com naturalidade, mais Paula perdia o controle. Num fim de tarde, Paula passou pelo corredor e viu Ricardo conversando com o pessoal do setor financeiro. Assim que ele terminou, ela se aproximou. Começou a puxar papo, como sempre fazia. Mas ele estava diferente.
distraído. Respondeu com educação, mas sem o interesse de antes. Até olhou no relógio, como quem queria encerrar o assunto. Paula sentiu o gelo na hora. Naquele mesmo dia, decidiu que ia resolver a situação do jeito dela. Chegou em casa e abriu o notebook. Começou a vasculhar tudo que podia sobre Rosa. Não encontrou quase nada, só um perfil antigo de Facebook, com fotos antigas na Holanda e uma conta de Instagram desatualizada. Mas aquilo já bastava. Pegou o print de uma foto de Rosa num parque europeu e mandou para uma amiga da faculdade, perguntando em tom de deboche: "E a faxineira poliglota que passou na minha frente no trampo?" A amiga respondeu rindo, mas Paula não achou graça nenhuma. Fechou o notebook com raiva. No dia seguinte, chegou mais cedo no trabalho e foi direto ao setor de recursos humanos. Disse que precisava fazer uma observação sobre um funcionário. Inventou que Rosa tinha criado confusão num dos andares, que estava querendo se meter em funções que não eram dela, que tinha até atendido uma ligação internacional sem autorização. A moça do RH ouviu tudo com cara neutra e disse que ia anotar. Mas Paula não queria só anotar. Queria que Rosa fosse embora. Queria ela longe dali. Na hora do almoço, Rosa passou pela copa, pegou um café rápido e foi sentar sozinha num canto do refeitório, como sempre fazia. Paula ficou observando de longe. Rosa mexia no celular, dava risada com alguma mensagem. Da filha. Estava tranquila, alheia ao que estava se formando nas costas dela. E isso deixava Paula ainda mais irritada. Ela achava que Rosa devia ter ficado quieta, que devia ter permanecido no lugar dela, sem falar outra língua, sem aparecer, sem chamar a atenção de ninguém. Só que não. Aquela mulher, que nem maquiagem usava, que andava com tênis barato e roupa simples, tinha virado o centro das atenções. E tudo isso sem fazer esforço. Paula não podia aceitar aquilo. À tarde, ela viu Ricardo no corredor de novo. Ele estava saindo de uma sala de reunião e falou algo rápido com um cara de gravata. Paula chegou por trás, esperando pegar carona no assunto, mas ele olhou para ela, cumprimentou com um aceno e seguiu andando. Nem parou. Aí ela entendeu. Tava perdendo espaço. E não era só por causa de Rosa. Era porque Ricardo tinha visto em Rosa uma coisa que ela, Paula, não conseguia mostrar. Algo real. E isso doía. Doía como se alguém tivesse puxado o tapete. Quando chegou em casa naquele dia, Paula não conseguiu comer direito. Ficou deitada no sofá, mexendo no celular, encarando o teto, pensando. A cabeça girava tentando encontrar um jeito de reverter tudo. Um jeito de provar que Rosa era uma ameaça, que ela não merecia estar ali, que tinha algo errado naquela mulher tão certinha. Ela ainda não sabia como ia fazer, mas uma coisa era certa. Ela não ia perder essa guerra sem lutar. Naquela sexta-feira, Rosa acordou como sempre. Lavou o rosto, prendeu o cabelo num coque, bem feito, tomou café preto numa xícara trincada e beijou a testa da filha antes de sair. A manhã estava abafada, mas ela caminhava com o mesmo passo firme, fone no ouvido, ouvindo as notícias enquanto pensava nas tarefas do dia. Não tinha motivo nenhum para achar que algo ruim ia acontecer. Chegou no prédio no horário, bateu o ponto, pegou o carrinho de limpeza e subiu. Começou o dia no andar do financeiro. Tava limpando um vidro quando uma funcionária da recepção subiu com uma cara estranha e disse que Paula estava chamando ela lá no escritório. Rosa enxugou as mãos no avental e foi. Achou estranho, mas foi. Chegou na sala da secretária e deu de cara com Paula sentada, fria, olhando para a tela do computador. Nem ofereceu cadeira. Rosa ficou de pé. Pode deixar o crachá, Rosa. Rosa franziu a testa. Achou que tinha ouvido errado. Oi? Pode deixar o crachá. Seu desligamento já foi registrado. Ela ficou parada, sem entender. O coração bateu. Mais forte, mas ainda tentou manter a calma. Que desligamento? Eu nem fui avisada. O que aconteceu? Paula se inclinou para frente, juntando os dedos sobre a mesa, com aquela voz seca que ela usava quando queria parecer profissional.
Você violou regras de conduta. Atendeu um telefone que não era da sua responsabilidade. O setor de RH concordou comigo. Você será desligada ainda hoje. Rosa ficou ali, parada. A cabeça girava. Sentiu as pernas moles. Tentou falar, mas a boca secou. Eu só atendi porque não tinha ninguém na sala. E era uma ligação de fora. Eu nem pensei. Só quis ajudar. Não era sua função. Foi uma atitude imprudente. E, sinceramente, a gente precisa de pessoas que entendem o limite do próprio cargo. A frase bateu como um tapa. Rosa piscou, tentando manter a dignidade. Sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas engoliu tudo em silêncio. Não ia dar esse gosto para Paula. Entregou o crachá com a mão firme. Virou as costas e saiu, sem dizer mais nada. Enquanto caminhava até o vestiário, o corredor parecia mais longo. O barulho dos saltos de outras funcionárias ecoava alto, irritante. Os rostos pareciam distantes. Uns olhavam com pena. Outros fingiam que nem viam. Ela entrou no vestiário, abriu o armário, tirou o uniforme e colocou a roupa simples de volta. Dobrou tudo com cuidado. Respirou fundo. O peito parecia apertado. Lembrou da filha. Do mercado, no sábado. Do aluguel. Da conta de luz que já tinha vindo com juros. Saiu do prédio com o rosto quente. Andou até o ponto de ônibus sem olhar para os lados. Quando o ônibus chegou, entrou, sentou na janela e deixou os olhos ficarem cheios. Mas não chorou, não ali. Só olhou a cidade passar, as lojas, os carros, as pessoas vivendo a vida sem saber do tombo que ela tinha acabado de levar. Chegando em casa, Larissa estava na mesa da cozinha, estudando. Quando viu a mãe entrar naquele horário, sem o uniforme, já entendeu que algo estava errado. Mãe! Rosa tentou sorrir, mas a voz falhou. Me mandaram embora. A menina fechou o caderno na hora. Levantou e foi até ela. Como assim? Por quê? Rosa sentou, contou tudo. Tentou falar simples, sem drama. Mas dava para ver no rosto dela que não era só a demissão que doía. Era a sensação de injustiça, de ser chutada mesmo sem ter feito nada errado. Larissa ficou revoltada. Falou que a mãe tinha que ir até o chefe, contar tudo. Rosa só balançou a cabeça. Não vai adiantar. Essas coisas já vêm decididas. E eu sou só a faxineira, filha. Eu sou a mais fácil de cortar. Mas mãe, você fala outra língua. Você resolve tudo lá dentro. Você é mais esperta que a maioria. Não é justo. Não é. Mas é assim que é. A noite passou pesada. Rosa tentou fingir que estava tudo bem, mas o olhar dela entregava. Olhava para o teto, sem conseguir dormir, pensando no que tinha feito de errado, tentando encontrar um motivo, mas não tinha. Só tinha Paula. Na manhã de sábado, ela foi até a feira com Larissa. Comprou só o básico: batata, arroz, ovo. O feirante comentou que não havia fazia tempo naquele horário. Ela só disse que agora tinha tempo de sobra. Durante o resto do fim de semana, Rosa ficou em casa, reorganizando o currículo. Voltou a mexer em sites de emprego. Tentou lembrar das agências que tinha mandado mensagem anos atrás. Mas nada parecia andar. Era como se ela tivesse voltado para o ponto zero. E o pior, tinha voltado sem merecer. Na segunda-feira, no escritório, Paula chegou como se nada tivesse acontecido. Com café na mão e perfume forte. Passou pela recepção, deu oi para meia dúzia e subiu. Entrou na sala dela com o peito inflado. Sentia que tinha vencido, que tinha se livrado do problema. Agora era só manter as aparências, continuar sendo a sombra do chefe. E tudo ia voltar para o normal. Mas o que Paula não sabia é que o tal normal já não existia mais. Porque alguém mais importante já tinha notado que Rosa não era qualquer uma. E aquela demissão, feita no silêncio, ia ecoar muito mais alto do que ela imaginava. Rosa desceu do ônibus devagar naquele fim de tarde nublado. O barulho dos carros, das buzinas e das conversas na rua parecia mais distante do que o normal. Os pés pesavam.
A bolsa parecia mais cheia do que estava. O corpo dela andava, mas a cabeça ainda estava lá dentro daquele prédio, naquela sala gelada, ouvindo a voz fria da Paula repetindo que ela tinha sido desligada. Virou a esquina do bairro onde morava já imaginando o que ia dizer para a filha. Não sabia se mentia, se enrolava ou se contava logo de uma vez. Na verdade, ela ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Aquela sensação de ser descartada sem motivo, aquela mistura de vergonha, de raiva, de impotência. Subiu os 3 andares do prédio velho, empurrando o portão que rangia. O cheiro de comida vinda dos vizinhos misturava com o som da TV alta no 102. Abriu a porta de casa e, de cara, deu de frente com Larissa sentada no chão da sala, caderno no colo, fone de ouvido em um só lado. A filha olhou, tirou o fone e estranhou a presença da mãe tão cedo. Ué, mãe, tá tudo bem? Rosa tentou sorrir. Tentou mesmo. Mas a boca só mexeu para baixo. Largou a bolsa no sofá, se sentou, passou a mão no rosto e soltou no ar. Me mandaram embora. Larissa ficou em silêncio por uns segundos. Piscou devagar, como quem tenta assimilar devagar uma notícia pesada. Depois largou o caderno e foi até a mãe. O quê? Como assim, mãe? Rosa respirou fundo. Falou devagar. A Paula me chamou lá e disse que eu quebrei regra, que não podia ter atendido o telefone. Disse que eu saí do meu lugar. Mas você só ajudou. Você fez certo. Eu sei, filha. Mas isso não importa. Quem manda é ela. E se ela decidiu, acabou. Rosa olhou para o chão, segurando a vontade de chorar. Larissa se sentou no braço do sofá. Passou a mão no ombro da mãe. Isso é injusto. A senhora devia falar com o dono da empresa. Devia contar a verdade. Ele viu você falando no telefone. Ele sabe. Ele nem vai lembrar. E mesmo que lembre, ele tem coisa mais importante para fazer. Eles não vão se importar com uma faxineira. O silêncio tomou conta da sala. Larissa apertou os olhos, engolindo a frustração. Queria poder fazer alguma coisa, mas sabia que não podia. A mãe era forte, sempre foi. Mas naquele momento, estava visivelmente quebrada por dentro. Naquela noite, Rosa fez arroz com ovo. Sentaram na mesa pequena da cozinha, uma de frente para a outra. Comiam devagar, como se a comida tivesse menos gosto. Depois, Rosa lavou a louça em silêncio, passou um pano no balcão e foi pro quarto. Se jogou na cama com a roupa do corpo. Ficou olhando pro teto escuro, ouvindo os sons da rua, motos passando, o vizinho de cima arrastando móveis, cachorro latindo lá longe, e ela ali, parada, sem conseguir desligar a cabeça. Acordou cedo no sábado, como se ainda tivesse que trabalhar. O corpo estava programado. Preparou o café, passou para Larissa, que ainda dormia, e pegou papel e caneta. Sentou na sala, abriu o celular e começou a anotar os nomes dos lugares onde poderia tentar trabalho. Empresas de limpeza, escolas, clínicas. Lembrou das agências de tradução também, mas logo riscou da lista. Já tinha tentado antes, e ninguém nunca deu resposta. Depois disso, pegou o caderno de Larissa e ficou folheando as matérias da escola. Leu uns exercícios de inglês, umas anotações de geografia. Sorriu sozinha ao ver uma frase escrita com caneta colorida. Tudo que eu sou, eu herdei da minha mãe. Aquilo bateu forte. Respirou fundo e fechou o caderno. No domingo, resolveram fazer algo leve. Foram até a feira na esquina. Andaram devagar pelas barracas. Rosa comprou couve, banana e 2 pedaços de mandioca. Negociou o preço com o feirante como fazia toda semana, mas dessa vez o dinheiro estava contado. Cada escolha era pensada. Passaram na banca de pastel, mas só olharam. Rosa apertou a mão da filha, riram de uma galinha de brinquedo que fazia barulho, depois voltaram para casa com sacola leve e passos lentos. À tarde, Rosa sentou para atualizar o currículo. Escreveu devagar, com a ponta da caneta roxa da Larissa. Tentou colocar tudo o que sabia. Limpeza, organização, trabalho em equipe.
Pensou se valia a pena escrever que falava holandês. Hesitou. Acabou escrevendo. Fluente em holandês e básico em inglês. Leu 3 vezes, como se duvidasse da própria capacidade. Abriu um site de empregos no celular, salvou alguns links, mandou currículo para 3 lugares. Uma das páginas travou. Outra pedia login. A terceira deu erro no envio. Suspirou fundo. Aquela sensação de empurrar pedra morro acima. Larissa passou por ela e disse que ia descer para buscar pão. Rosa olhou, agradeceu com um aceno e voltou a olhar o celular. Uma notificação piscou. Era uma antiga amiga de Amsterdã curtindo uma foto antiga. Rosa clicou. Olhou a foto dos 2 gêmeos que cuidava quando morava lá. Agora estavam enormes. Um deles usava terno na foto. Aquilo trouxe lembranças. E também um certo vazio. Era como se aquela parte da vida dela tivesse acontecido em outro planeta. O domingo foi terminando devagar. O sol se pôs atrás dos prédios com aquele laranja sujo. A luz da sala foi ficando mais fraca. Rosa fez um chá de camomila, ofereceu para a filha, que estava com o notebook no colo estudando. Sentaram as 2 no sofá sem falar muito. Era aquele tipo de silêncio que não incomoda. Só mostra que as 2 estavam juntas, mesmo quando as palavras não vinham. Naquela noite, Rosa dormiu um pouco melhor. O corpo ainda estava pesado, mas a mente começava a se acalmar. Tinha perdido o emprego, sim, mas não tinha perdido quem ela era. E isso, ela ainda ia mostrar para o mundo. Ricardo chegou no prédio na segunda-feira já com a cabeça cheia. Tinha reunião às 9 com investidores, almoço marcado com um fornecedor novo e uma pilha de relatórios, acumulados do final de semana. Subiu direto para o andar executivo, como sempre fazia, com o celular colado no ouvido e o olhar focado. Mas, antes de entrar na própria sala, parou de repente. Olhou para o lado. A sala de reunião ainda estava fechada, mas tinha uma coisinha fora do normal. O vidro da porta estava com marcas de dedo. Na hora, ele não falou nada. Só ficou parado por alguns segundos, encarando. Depois virou o rosto, entrou na sala dele, jogou a pasta na mesa e soltou um suspiro. Foi pegar café, como fazia todo dia. Só que o café estava diferente. Não o gosto, mas o jeito que foi deixado ali. A garrafa térmica estava com o rótulo virado para dentro, o açúcar num potinho qualquer e os copos estavam desalinhados. Pode parecer bobeira, mas Ricardo reparava nessas coisas. Sempre reparou. Não porque era fresco ou chato, mas porque gostava de padrão. E aquela bagunça sutil era sinal de que alguma peça tinha saído do lugar. Voltou para a sala dele e ficou uns minutos olhando pela janela. Na cabeça, o pensamento batia sem parar. Cadê a moça da limpeza? Rosa. Era esse o nome. Puxou a gaveta, pegou a agenda de papel onde anotava coisas rápidas e folheou. Lá num canto, numa anotação meio torta, estava escrito: faxineira, fala holandês. Lembrou da voz dela no telefone, daquele holandês fluente, firme, tranquilo. Aquilo ainda estava na cabeça dele, e agora, somado à ausência dela, ganhava outro peso. Chamou Paula pelo interfone. Ela apareceu em menos de 2 minutos, como sempre, com um sorriso automático no rosto. A Rosa sumiu? Paula hesitou por meio segundo. Ah, sim, ela não está mais conosco. Como assim? Foi desligada na sexta. A gente achou melhor. Ela ultrapassou algumas funções. Atendeu o telefone numa sala de reunião, coisa que não é permitida. Conversei com o RH e achamos melhor encerrar o contrato. Ricardo ficou em silêncio. Não gostava de decisões tomadas sem ele saber, e menos ainda quando vinham prontas, embaladas como se fossem simples. Ela foi demitida porque atendeu um telefone? Paula cruzou os braços, tentou manter o tom seguro. Foi um conjunto de atitudes. Ela estava agindo fora da função dela, e a gente precisa de disciplina, sabe como é? Ele não respondeu, só olhou para o lado, pensativo. A cabeça dele começou a montar os pedaços. A limpeza mal feita.
O café errado. A ausência da mulher que, até outro dia, ele mal conhecia, mas que agora parecia fazer uma falta que ninguém esperava. Na hora do almoço, desceu até a sala de café, onde os funcionários mais antigos comiam juntos. Entrou, sem avisar, pegou um copo de água e ouviu um comentário solto no ar. A Rosa fazia até o papel da faxina parecer bonito. Agora é esse povo novo aí que limpa por limpar. Ele não disse nada, mas ouviu e ficou mais curioso ainda. Depois, subiu para o andar da administração e chamou Sérgio, do RH. Você participou da demissão da Rosa? Sérgio ficou um pouco desconcertado. Pegou o tablet, olhou os registros. Sim, tá aqui. Pedido formal, da Paula, alegando quebra de conduta. Não foi feita a advertência. Ela pediu desligamento direto. Eu só autorizei porque estava tudo escrito e assinado por ela como imediato responsável. Ricardo passou a mão no queixo. Tinha alguma coisa errada nessa história. Ela tinha histórico de problema? Nenhum. Pelo contrário, só elogios da equipe de manutenção. Nunca se atrasava. Nunca faltava. Um dos funcionários até escreveu uma carta elogiando ela semana passada. Ricardo balançou a cabeça devagar. Me consegue o telefone dela? Sérgio ficou meio surpreso. Da Rosa? É. Tá bom. Voltou para a sala com a cabeça fervendo. O nome Rosa agora ecoava dentro dele de outro jeito. Não era só a faxineira. Era a mulher que falava holandês, que limpava a sala de um jeito que ninguém conseguia, que tinha sido jogada para fora da empresa com uma desculpa mal contada. E se tinha uma coisa que Ricardo não tolerava, era injustiça disfarçada de procedimento. Pegou o papel com o número rabiscado, olhou por alguns segundos e ficou ali, parado, pensando se devia ligar agora ou esperar. Mas já sabia a resposta. Ricardo ficou uns segundos encarando o papel com o número da Rosa. O telefone fixo da sala estava do lado, mas ele não pegou de imediato. Preferia pensar primeiro. Não era o tipo de pessoa que fazia as coisas no impulso. O silêncio da sala parecia mais alto que o normal. O ventilador de teto girava devagar. No fundo, dava para ouvir o barulho do escritório funcionando, gente digitando, telefone tocando de longe, mas ali dentro era só ele e a dúvida. O que exatamente tinha acontecido com Rosa? Ele pegou o telefone, discou o número, deixou tocar 5 vezes. Ninguém atendeu. Desligou, recostou na cadeira e olhou para o teto. Tinha coisa mal explicada ali. Era nítido. Paula agiu rápido demais, sem conversar com ninguém, sem relatório, sem registro de advertência. E Rosa não era qualquer funcionária. Era alguém que prestava atenção, que tinha algo a mais. Ele viu isso. E sabia reconhecer quando alguém era diferente. Chamou Sérgio do RH de novo. Dessa vez pediu a pasta completa da Rosa. Histórico, data de entrada, avaliações, tudo. Levou a pasta para a sala e começou a ler com calma. O que encontrou só reforçou a suspeita. Nenhuma reclamação, nenhuma falta, nenhum atraso. Tinha, sim, uma folha de elogio escrita por uma supervisora do setor de manutenção, dizendo que Rosa cuidava dos materiais com zelo, fazia além do que era pedido e que os setores preferiam que ela fosse escalada nos andares mais difíceis porque deixava tudo no jeito. Tinha até uma anotação do segurança da recepção agradecendo por Rosa ter achado uma carteira perdida e devolvido com tudo dentro. E agora ela estava fora. Por causa de um telefonema? Fechou a pasta e chamou Paula. Ela entrou toda segura, como sempre. Salto firme, blazer alinhado, celular na mão. Sentou na frente dele e sorriu. Precisava de mim? Precisei sim. Paula, me explica com calma o que aconteceu com a Rosa. Ela franziu a testa, como se achasse estranho ele ainda estar falando disso. Eu já te falei. Ela passou dos limites. Agiu fora da função. Se meteu onde não devia. Só isso? Sim. Não. Dá pra permitir esse tipo de comportamento. Se todo mundo começar a querer fazer o que não é do cargo, a gente perde o controle. Ricardo ficou em silêncio por um instante.
Depois falou: Você me pediu autorização para demitir? Ela hesitou. Achei que não precisava. Era um cargo terceirizado. Eu tenho autonomia nesse tipo de situação, como já fiz outras vezes, mas nunca com alguém com ficha limpa, com histórico bom e sem nenhuma advertência. Paula engoliu seco, mas manteve a pose. Eu sigo o que acho certo para o bom funcionamento da empresa. Ele balançou a cabeça devagar. E você achou certo mandar embora alguém que falava uma língua estrangeira, que estava resolvendo um mal-entendido, que só atendeu o telefone porque ninguém mais estava na sala? Ela estava querendo aparecer. Tenho certeza que foi de propósito. Você mesmo viu como ela foi rápida em se exibir. Deve ter feito curso com o dinheiro de algum namorado europeu. Não acho que seja algo que vale destaque. Ricardo levantou o olhar, direto para ela. O clima mudou na hora. Você tá me dizendo que alguém falando mais de uma língua é um problema? Tô dizendo que ela não tinha motivo para agir daquele jeito. Foi estranho. E, sinceramente, a postura dela não batia com o perfil da função. Ele fechou a pasta da Rosa com força. Olhou por alguns segundos para a tela do computador, depois voltou o olhar para Paula, mais sério do que nunca. Paula, a gente não tá aqui para fazer julgamento de perfil. A gente contrata por capacidade e resultado. E ela estava entregando os dois. Com folga. Ela cruzou os braços, meio sem saber o que dizer. Aquilo nunca tinha acontecido. Ninguém tinha falado com ela daquele jeito antes. Nem o próprio Ricardo. Ficou desconcertada, mas ainda tentou manter o controle da situação. Eu só fiz o que achei que ia manter a ordem. Se você acha que eu errei, tudo bem. Mas fiz de boa fé. Ricardo respirou fundo. Não respondeu. Só apontou para a porta. Pode ir. Depois a gente conversa. Paula saiu pisando firme, mas com o rosto quente. Sentia que tinha perdido alguma coisa naquele momento. E perdeu mesmo, porque naquele instante, Ricardo não estava mais enxergando ela como a funcionária confiável de antes. A ficha dela, até então limpa, tinha ganhado uma mancha invisível mais pesada. Sozinho na sala, Ricardo ficou ali, olhando pro nada. Pegou o telefone de novo e discou para a recepção. Oi, é o Ricardo. Me faz um favor? Consegue o endereço completo da ex-funcionária Rosa? Isso mesmo. A da limpeza. Enquanto esperava, pensava em como tudo tinha virado de cabeça para baixo. Tão rápido. E em como, no fundo, ele já sabia que aquela mulher que atendeu o telefone em holandês não era qualquer pessoa. Ela tinha sido mandada embora por fazer mais do que o esperado. E isso, para ele, era absurdo. A ligação caiu. A recepção confirmou o endereço. Ele agradeceu, anotou tudo numa folha e ficou encarando o papel com a rua, o número e o bairro. Sabia exatamente o que ia fazer. E não era por pena. Era por respeito. Rosa estava varrendo a área da frente do prédio quando ouviu o telefone de casa tocando lá dentro. Larissa abriu a janela e gritou: Mãe, é pra você. Ela parou o que estava fazendo, limpou a mão no avental e entrou. Pegou o telefone da cozinha ainda sem fôlego. Alô? Dona Rosa? Aqui é da empresa Impacto Soluções. A senhora pode vir até aqui amanhã às 10 da manhã? O senhor Ricardo gostaria de conversar com você pessoalmente. Rosa ficou muda por uns segundos. A mulher do outro lado até repetiu. Alô? Senhora Rosa? Tô aqui. Posso sim. Estarei lá. Desligou sem saber se era bom ou ruim. Ficou parada, no meio da cozinha, olhando pro azulejo descascado da parede. Larissa entrou em seguida. Que foi, mãe? Quem era? A empresa. Que empresa? Aquela. A da Paula? A do Ricardo. Larissa arregalou os olhos. Oxi, e por que te chamaram? Não sei, só mandaram eu ir lá amanhã às 10. Disseram que ele quer falar comigo. Passaram a noite tentando adivinhar o motivo. Rosa estava nervosa. Pensava se iam cobrar alguma coisa, se tinha caído numa denúncia, se iam acusar ela de algo. Já imaginava 1000 cenários ruins. A cabeça não parava. Larissa tentava acalmar.
Vai que é coisa boa, mãe. Vai que ele descobriu a verdade. Rosa não respondeu. Não queria criar expectativa. No dia seguinte, vestiu a melhor roupa que tinha. Uma calça jeans escura sem mancha e uma blusa branca que só usava em dias de entrevista. Prendeu o cabelo bem apertado, passou um pouco de pó no rosto e foi. Pegou o metrô cedo, desceu 2 estações antes, só para andar e pensar. Quando chegou no prédio da empresa, ficou parada na calçada por uns segundos. Parecia surreal voltar ali depois de tudo. O prédio alto, com as portas giratórias, as pessoas entrando com crachá no peito, o mesmo segurança do saguão que reconheceu ela de cara. Dona Rosa, oi. Me chamaram para uma reunião às 10. Pode subir. Sala do diretor. Ele pediu, para avisar direto quando a senhora chegasse. Rosa entrou no elevador sozinha. O espelho de dentro mostrava a tensão no rosto dela. A mão suava. Tentou controlar a respiração. Quando a porta abriu no andar executivo, sentiu o coração bater mais forte. Caminhou devagar até a recepção. A moça apontou para uma sala, com a porta entreaberta. Pode entrar. Ele tá te esperando. Ela empurrou a porta com cuidado. Ricardo estava sentado à mesa, mexendo no celular. Quando viu ela, levantou na hora. Rosa, que bom que veio. Ela ficou na porta, sem saber se sentava ou não. Ele apontou para a cadeira. Pode sentar, por favor. Ela obedeceu, com o corpo meio travado. Olhou em volta, reparando em cada canto, como se precisasse se distrair. Ricardo foi direto. Eu fiquei sabendo da sua saída. E, sinceramente, não. Gostei do que ouvi. Rosa manteve o olhar baixo. Eu não queria causar confusão. Só atendi porque achei que era algo urgente. Era em holandês e eu entendi. Só queria ajudar. Eu sei. Eu tava lá. Eu ouvi. Ela levantou os olhos devagar. O senhor entendeu? Entendi tudo. Eu também falo holandês. Rosa ficou paralisada. Aquilo ela não esperava nem de longe. Ele sorriu leve. Aprendi anos atrás quando trabalhei numa startup em Roterdã. Mas não costumo contar. Prefiro observar. E naquele dia, eu te vi. Vi alguém fazendo mais do que devia. Não por vaidade, mas por cuidado. E isso, Rosa, é raro. Ela respirou fundo, como se tivesse tirado um peso do peito. Mas, por que me mandaram embora? Porque tem gente que se sente ameaçada quando vê alguém brilhando sem fazer esforço. Tem gente que não sabe lidar com pessoas competentes e humildes. E, infelizmente, essa pessoa tinha autonomia demais. Rosa ficou em silêncio. Ele continuou. Eu não quero perder alguém como você. Já perdi, né? Mas quero consertar isso. Quero te oferecer uma nova vaga aqui. Não na limpeza. Quero te ver onde você pode crescer. Ela arregalou os olhos. Mas eu não tenho diploma. Só falo porque vivi lá. Nunca fiz curso. Não sei mexer nesses programas modernos. E mesmo assim, você se saiu melhor do que muita gente formada. O que eu preciso agora é alguém com visão, com atitude. E você provou que tem isso. Ela hesitou. E a Paula? Ricardo respirou fundo. Eu tô resolvendo essa parte, mas não se preocupa com isso agora. Quero saber se você aceita voltar, com outro crachá, outra função. Rosa demorou para responder. A cabeça estava girando. Era difícil acreditar, mas quando olhou nos olhos dele, viu verdade. Eu aceito. Se for para trabalhar de verdade, sem pisar em ninguém, eu aceito. Ele estendeu a mão. Então seja bem-vinda de volta, Rosa. Ela apertou a mão dele com firmeza. Sentiu o calor da mudança chegando. E pela primeira vez em muito tempo, saiu de lá sentindo que alguém tinha enxergado quem ela era de verdade. Na manhã seguinte ao reencontro com Rosa, Ricardo chegou cedo na empresa. Mais cedo do que o normal. Nem o pessoal da recepção tinha começado a rotina direito. Ele entrou no prédio com cara fechada, passos decididos. Não era pressa. Era foco. Dormiu pouco, mas o suficiente para organizar tudo o que precisava fazer. Tava com a cabeça limpa, pronta para mexer nas peças certas. Subiu direto pro andar executivo.
Passou pelo corredor cumprimentando com a cabeça, mas sem conversa. Entrou na própria sala, largou a mochila de couro num canto e ligou o computador. Primeiro e-mail do dia foi curto e direto. RH, reunião às 10 horas. Assunto: revisão de cargos estratégicos. Mandou o segundo e-mail logo em seguida. Paula, quero falar com você. Me avise assim que chegar. E o terceiro, o mais importante de todos. Rosa, bem-vinda oficialmente. Sua nova função será definida hoje. Prepare-se para uma mudança grande. Fez isso tudo em menos de 15 minutos. Depois encostou na cadeira, esticou os braços e respirou fundo. Já estava na hora disso acontecer. Às 9h30, o RH confirmou a sala da reunião. Às 9h40, Paula bateu na porta. Ricardo olhou para ela sem esconder nada. Nem raiva nem pena. Só a frieza de quem sabe exatamente o que está fazendo. Senta aí, Paula. Ela sentou com as costas duras, o blazer alinhado e o rosto, tentando parecer tranquilo. Mas por dentro, já sabia que tinha alguma coisa errada. Eu conversei com a Rosa ontem. Ele começou. Ela não disse nada, só ajeitou o cabelo atrás da orelha. E ela me contou tudo. Inclusive que não teve aviso prévio, nem explicação justa. E que você decidiu sozinha, sem me consultar. Paula respirou fundo, forçou um sorrisinho. Eu achei que era o melhor, Ricardo. Sinceramente, ela estava saindo do papel dela. E eu achei que a gente ia evitar confusão se... Evitar confusão? Ele cortou. Você criou uma, e grande. Silêncio. Você sabe o que acontece com pessoas que demitem quem entrega resultado só por se sentirem ameaçadas? Paula tentou rebater. Olha, eu... Sabe ou não sabe? Ela parou. Baixou o olhar por um segundo. Sabia que ela falava outra língua. Sabia que ela era boa. E mesmo assim, mandou embora. Eu fiz o que achei certo para a empresa. Não, Paula. Você fez o que achou certo para você. Ele se levantou. Andou até a janela. Ficou de costas por um instante. A gente tem uma cultura aqui dentro. Eu criei essa empresa para trabalhar com gente que resolve problema, que soma. E você fez o contrário. Cortou uma das pessoas mais valiosas que a gente tinha só porque ela te incomodava. Ela não me incomodava. Eu só achei que... Não precisa explicar. Eu entendi tudo. Ele se virou, olhou para ela de frente. A partir de hoje você vai ser transferida para o setor de atendimento interno. Outra sala, outra equipe. Vai deixar o andar executivo agora. E se quiser continuar na empresa, vai ter que provar que ainda tem algo a oferecer. Paula ficou em choque. Como assim? Eu tô nessa função há mais de 2 anos. E você usou mal o espaço que tinha. A confiança que eu te dei. Agora, se quiser continuar, vai ter que recomeçar. Ela engoliu seco. O rosto dela tremia. O orgulho foi rasgado ali na frente de todo mundo. Você tá fazendo isso por causa de uma faxineira? Não. Tô fazendo porque você feriu a base da empresa. Respeito e justiça. Paula levantou sem dizer nada. Saiu da sala com a cabeça erguida, mas o olhar vazio. Sabia que era o começo do fim. Pouco depois, Ricardo desceu para o setor de recursos humanos e entrou direto na sala da reunião. Gente, é o seguinte. Quero criar um novo cargo no setor de relações externas. Alguém com domínio de outro idioma, postura ética e capacidade de adaptação. Já tenho a pessoa. É a Rosa. O pessoal se olhou com surpresa. Alguns sabiam quem era, outros não. Ricardo explicou. Foi funcionária da limpeza até semana passada. Mandaram embora sem sentido. Agora vai voltar. E com responsabilidade nova. Uma moça do RH perguntou. Mas ela tem formação? Tem vivência. Sabe o que é responsabilidade. Já enfrentou muito mais desafio do que qualquer planilha. O que ela não souber, a gente ensina. O que ela já... Sabe, a maioria aqui precisa aprender. Ninguém questionou mais. O tom dele não deixava espaço para debate. Rosa foi chamada no fim do dia. Subiu acompanhada por uma funcionária do RH, sem entender direito o que estava acontecendo. Quando entrou na sala de Ricardo,
Ele já estava de pé esperando por ela com um contrato impresso em cima da mesa. Rosa, esse aqui é o início da sua nova etapa. Cargo: auxiliar de apoio bilíngue. Você vai atuar no setor internacional, acompanhando algumas reuniões e trocando e-mails com nossos parceiros da Holanda. A gente vai te treinar. Mas eu sei que você vai tirar de letra. Ela olhou o papel, quase sem acreditar. Tava tudo lá, preto no branco. Nome, cargo, salário, assinatura. Eu posso mesmo? Pode. E deve, ela assinou com a mão trêmula, mas firme. A caneta parecia pesada. A emoção subia, mas ela segurava. Não queria chorar ali, mas o sorriso que ela deu não dava para esconder. Na saída, passou pelo andar onde costumava limpar as janelas. Olhou por um segundo e seguiu. Dessa vez, para outro caminho. Paula entrou na nova sala com passos curtos. Era um ambiente bem diferente do que ela estava acostumada. Em vez do carpete cinza do andar executivo, o chão era de cerâmica branca. Em vez das janelas amplas com vista para a cidade, tinha uma janela pequena que dava para o estacionamento. As mesas eram próximas, quase coladas. E ali não tinha silêncio nem café gourmet. Tinha telefone tocando sem parar, impressora travando, gente perguntando coisa em voz alta. Era o setor de atendimento interno. Ela passou entre as mesas com o que restava de postura. Cabeça erguida, expressão séria, bolsa no ombro. Os olhares vieram de todos os lados. Uns de curiosidade, outros de deboche. Ninguém disse nada, mas todo mundo sabia o que tinha acontecido. E ela também sabia disso. Fingiu que não se importava, mas cada passo que dava parecia mais pesado. A supervisora do setor, uma mulher chamada Janete, levantou da mesa com um sorriso protocolar. Oi, Paula, né? Bem-vinda. Essa aqui vai ser sua estação. A gente usa esse sistema aqui para registrar chamados e esse outro para dar retorno aos funcionários. Tudo que você fazia com telefone, você vai fazer aqui, só que com volume maior. Mas é tranquilo. Em uma semana você pega o ritmo. Paula só balançou a cabeça. Agradeceu com a voz baixa, quase engasgada. Sentou na mesa indicada. O computador era mais lento. A cadeira giratória fazia barulho quando encostava. E a primeira coisa que viu na tela foi um e-mail da própria Janete com o título: Boas-vindas e instruções básicas. Aquilo bateu como um soco. No andar, de cima, o clima era outro. Rosa tinha acabado de começar o treinamento com a equipe internacional. Estava sentada ao lado de um rapaz chamado Bruno, que falava inglês e estava ensinando ela a mexer no sistema de envio de e-mails internacionais. Ela prestava atenção em cada detalhe, anotava tudo, fazia perguntas simples e diretas. O ritmo dela era rápido. Aprendia no primeiro erro. No almoço, Rosa desceu até a lanchonete do prédio. Pegou arroz, feijão, frango grelhado e suco. Se sentou num canto, como sempre fez. Mas dessa vez, algumas pessoas que antes só a cumprimentavam, com um aceno agora puxaram conversa. Então você voltou, Rosa? Perguntou uma moça da contabilidade. Voltei, agora em outra área. Eita, chique, disse outra rindo. Rosa sorriu com simplicidade. Não se gabava, mas também não se encolhia. Sabia que aquela virada não tinha caído do céu. Era o resultado de tudo que ela sempre foi. Honesta, dedicada, sem precisar pisar em ninguém. Enquanto isso, no subsolo, Paula encarava a tela do computador com o maxilar travado. Já tinha respondido 27 e-mails naquele dia. A maioria com dúvidas repetidas, solicitações de segunda via de crachá e avisos de mudança de ramal. Sentia o corpo todo tenso. Era um trabalho honesto, claro, mas para ela parecia uma punição. À tarde, cruzou com Rosa no elevador. Paula entrou e fingiu que não viu, mas viu. Rosa sorriu, deu boa tarde. Paula respondeu com um aceno seco, os olhos fixos nos números do painel. O silêncio entre as duas era mais alto que o barulho do elevador. Quando a porta abriu, Rosa saiu primeiro. Paula ficou parada um segundo antes de sair também.
O orgulho doía mais do que qualquer coisa. E o pior não era só ter perdido o cargo. Era ver que, mesmo depois de tudo, Rosa não tinha mudado o jeito. Não estava se gabando, não esfregava nada na cara de ninguém. Era exatamente isso que incomodava mais. No fim do dia, Paula foi até o banheiro. Ficou uns minutos olhando pro próprio reflexo no espelho. A maquiagem já estava derretendo no canto do olho. Pegou um lenço, limpou com força, como se pudesse apagar o dia inteiro com aquele papel. Naquela noite, chegou em casa e jogou a bolsa no sofá. Sentou com os cotovelos nos joelhos, o rosto nas mãos. A cabeça fervia. Lembrou de todas as vezes que ignorou Rosa, de quando torceu o nariz só de vê-la limpando a sala de reunião, e principalmente do dia em que ela atendeu aquele telefone. Pensava que tinha vencido quando assinou a demissão dela, que tinha tirado do caminho alguém que ameaçava o controle que ela achava ter. Mas agora era ela quem estava no canto da sala, apagada, respondendo chamados técnicos, enquanto Rosa andava pelos corredores com um crachá novo, sendo treinada para lidar com estrangeiros. Ela queria chorar, mas não chorou. Ficou parada, só ali, sentindo o que era perder sem nem ter se preparado para isso. No dia seguinte, chegou no trabalho mais cedo. Sentou na mesa, ligou o computador, começou a responder os chamados sem dizer bom dia para ninguém. O mundo seguia girando. Mas, para ela, parecia que tinha parado num lugar que não pertencia mais. E o pior de tudo era saber que não tinha mais para onde correr. Na primeira segunda-feira no novo cargo, Rosa acordou mais cedo do que o normal. Nem o despertador precisou tocar. O corpo levantou sozinho, como se soubesse que aquele dia não era como os outros. Fez o café com calma, deixou o pão da Larissa cortado na mesa e se vestiu com uma blusa azul marinho, calça preta e um tênis branco bem limpo. Não era uniforme, era roupa de trabalho de verdade. Pela primeira vez, ela ia subir os andares do prédio de crachá novo, função nova e cabeça erguida. Chegou no prédio 15 minutos antes do horário. Cumprimentou o segurança da portaria, que sorriu como quem queria dizer, "Tô sabendo." Subiu com 2 andares de escada antes de pegar o elevador. Queria respirar o momento. Quando chegou no setor de relações internacionais, já tinha 2 pessoas esperando por ela na recepção. Bruno e Marcela. Os 2 que iam acompanhar o treinamento dela naquela semana. Bruno era calmo, didático. Usava sempre uma camiseta com alguma frase em inglês. Marcela era mais direta, prática e adorava falar rápido. Os 2 estavam com os laptops abertos e sorriram assim que ela chegou. "Bom dia, Rosa." Bruno falou primeiro. "Preparada?" Ela riu, meio sem graça. "Preparada eu tô. Só não sei se vou conseguir acompanhar no começo." "Vai sim," Marcela respondeu. "A gente já leu seu histórico. E olha, seu nome rodou aqui com muito respeito. Você vai ver que tem gente torcendo por você." Rosa sentou na mesa que tinham separado para ela, ao lado da janela. Tinha um computador novo, um telefone corporativo e até um caderninho com o logotipo da empresa. Tudo ali era novo, mas ao mesmo tempo parecia que ela já fazia parte daquilo. Bruno começou mostrando o sistema de e-mails, como organizar pastas, como montar respostas automáticas. Mostrou como enviar uma proposta traduzida para o holandês, como acessar o histórico dos contratos. Ela prestava atenção em cada detalhe. Fazia perguntas simples, anotava tudo. Em menos de 1 hora, já tinha pego o jeito. "Você tem raciocínio rápido, Rosa," ele comentou. "E isso facilita muito." Ela sorriu. "Quando a gente não tem muito tempo para errar, aprende logo." Na hora do almoço, foi até a lanchonete com a Marcela. Pegaram a mesma comida, arroz, frango e farofa. Sentaram na parte de fora, onde tinha umas mesas de ferro. A conversa fluiu leve. "E aí, Rosa, como você tá se sentindo com tudo isso?" Ainda meio sem acreditar. "Parece que se eu fechar o olho, volto pra faxina. Mas tô feliz. Só quero aprender." "E você vai aprender. Aliás, já tem reunião na quarta-feira com a galera da Holanda. Ricardo quer você na sala, mesmo que seja só pra observar por enquanto." "Já?" Rosa arregalou os olhos. "Já."
Ele quer que você vá pegando o clima. E, pelo visto, ele confia em você de verdade. No dia seguinte, Rosa chegou mais cedo de novo. Começou a organizar uma planilha com contatos internacionais. Foi ouvindo as conversas da equipe, pegando as palavras técnicas, os códigos internos, o estilo dos e-mails. Em 3 dias, já estava respondendo sozinha algumas mensagens simples em holandês, com supervisão. Na quinta-feira, Ricardo passou pela sala, parou na porta, olhou para dentro e viu Rosa digitando concentrada. Bateu na porta e entrou. Bom dia, Rosa. Bom dia, senhor Ricardo. Tá tudo certo? Tá sim. Tô aprendendo bastante. O pessoal aqui é muito bom. Ele cruzou os braços e encostou na lateral da porta. Você sabe que isso aqui não é um favor, né? É reconhecimento. Ela olhou para ele com firmeza. Eu sei. Por isso vou fazer valer a pena. Ricardo sorriu de leve, fez um sinal de positivo e saiu. A sala ficou em silêncio por uns segundos, como se todo mundo tivesse absorvendo aquela troca rápida, mas cheia de peso. Na sexta-feira, Rosa teve seu primeiro teste real, uma ligação de um cliente da Holanda que precisava confirmar dados, de um contrato. Ela atendeu com calma, falou no idioma, anotou tudo, confirmou os dados e agradeceu. Quando desligou, Marcela estava do lado, sorrindo. Mandou bem demais. No final do dia, ela recebeu um e-mail da supervisão com o título Parabéns pela primeira semana. Diziam que estavam impressionados com a evolução dela, com a postura, com a forma como ela se encaixou na equipe. Rosa não respondeu na hora, só ficou olhando para a tela por alguns segundos. Respirou fundo e pensou. Eu não roubei o lugar de ninguém. Eu conquistei. E era isso. Ninguém deu aquilo para ela. Ela chegou ali porque nunca abaixou a cabeça. Porque mesmo sendo mandada embora sem motivo, não explodiu, não se revoltou, não procurou vingança. Só continuou sendo quem era. Firme, ponto justa, agora reconhecida. Já fazia quase 1 mês que Paula tinha sido transferida para o setor de atendimento. Mas para ela, cada dia naquele lugar era como um castigo que se arrastava. Sentava na mesa, respondia chamado, resolvia problemas pequenos, recebia ordens de gente que antes a tratava com cuidado. E o pior de tudo, ninguém mais olhava para ela como antes. Era como se o crachá novo tivesse vindo com um carimbo invisível de esquecida. Ela tentava manter o ar profissional, mas por dentro estava corroendo. E todo santo dia, ela ouvia o nome de Rosa de algum canto da empresa. A Rosa resolveu aquilo rapidinho. A Rosa traduziu sem erro nenhum. A Rosa é super ágil. Aquilo era como faca. No começo, fingiu que não ligava. Mas a raiva foi crescendo em silêncio. Até que, numa sexta-feira à tarde, ela escutou uma conversa entre 2 funcionários no refeitório. Parece que o Ricardo vai levar a Rosa para uma reunião com um parceiro europeu. Ela vai traduzir ao vivo. Sério? Caramba, ela subiu mesmo. Paula tomou um gole do café frio e ficou ali sentada, ouvindo e engolindo aquilo seco. Foi nesse dia que ela decidiu fazer alguma coisa. À noite, em casa, ligou o notebook antigo que quase não usava. Ficou olhando a tela vazia por um tempo. Mexeu nos arquivos antigos. Achou uns modelos de contrato que já tinham sido usados antes. Documentos em PDF em holandês. Na hora, acendeu uma ideia na cabeça. Ela pegou um desses contratos antigos, alterou os dados, mudou alguns valores, bagunçou uma parte das cláusulas e salvou como se fosse um arquivo novo. Criou um e-mail falso com nome parecido com o da Rosa, só trocando uma letra, um detalhe pequeno, quase imperceptível. No outro dia, usou um ponto de Wi-Fi aberto perto de casa, numa praça, para enviar o e-mail para uma empresa parceira da Impacto, lá na Holanda. Era uma mensagem em holandês, como se tivesse sido enviada por engano. No corpo do e-mail, ela escreveu algo que parecia um pedido de adiantamento de valores, com o contrato anexado e o nome Rosa na assinatura. Feito. Voltou para casa com o coração acelerado, mas um tipo estranho de alívio. Na cabeça dela,
Aquilo ia fazer a empresa pensar 2 vezes antes de confiar em Rosa. Talvez nem descobrissem que era ela. Talvez tudo fosse resolvido de forma discreta. Ou talvez não. Mas para Paula não importava. O que ela queria era derrubar, machucar, tirar do pedestal. 2 dias depois, a bomba estourou. Ricardo estava na sala dele quando recebeu uma ligação tensa de um diretor da empresa parceira. O cara estava irritado, cobrando explicações sobre um pedido absurdo vindo do Brasil, com um contrato mal feito e cheio de erro. O quê? Ricardo perguntou, tentando entender. Quem mandou isso? A uma tal de Rosa. Tá assinado no final. Na hora, Ricardo gelou. Desligou, ligou para Rosa imediatamente. Rosa, sobe aqui agora, por favor. Ela entrou na sala com o rosto sério. Já percebeu pelo tom que algo estava errado? Recebi uma ligação, tensa da empresa parceira. Disseram que você mandou um e-mail com um contrato alterado. Você sabe do que se trata? Rosa ficou pálida. Eu? Claro que não. Eu nem enviei nada essa semana para eles. Só repassei os documentos da semana passada. E foi com supervisão. Ricardo abriu o e-mail no monitor. Mostrou para ela. O endereço era quase igual. A assinatura também. Olha o e-mail que chegou lá. Ela chegou perto, olhou com atenção. Franziu a testa. Esse e-mail não é meu. Parece, mas tem um S a mais no nome. O meu é Rosa.Almeida. Esse aqui é Roça.Almeida. Ricardo olhou de novo. Tinha passado batido. Um detalhe tão pequeno que ninguém teria percebido fácil. E esse contrato? Ele perguntou. Esse modelo tá errado. A gente parou de usar essa versão no mês passado. E eu nunca colocaria esses valores. Nem tenho autorização para isso. Ricardo encostou na cadeira, cruzou os braços e ficou olhando fixo para a tela. A expressão dele era de quem já estava ligando. Os pontos. Então alguém forjou isso. De propósito. Rosa sentou. Mas quem faria isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, se levantou, andou até a janela. A raiva dele não era explosiva, era gelada, controlada, mas dava para sentir no ar. Pegou o telefone e falou com o setor de TI. Eu preciso de um favor. Quero rastrear a origem de um e-mail. Quero saber de onde foi enviado, qual o IP, qual a conexão. Me liguem assim que tiverem isso. Desligou e olhou para Rosa. Você confia. Em mim, confio. Então aguenta firme, porque isso ainda não acabou. Ela assentiu, mas por dentro, o medo batia forte. Estava sendo acusada de uma coisa grave. E embora soubesse que era inocente, sentia aquela sensação horrível de estar no meio de algo que não começou. Algo sujo. Do outro lado do prédio, Paula respondia e-mails normalmente. Ou tentava. Porque o coração dela não estava no teclado. Estava no que podia acontecer nas próximas horas. Sabia que era arriscado, mas achava que ninguém ia chegar até ela. Afinal, tinha sido cuidadosa. Mas a verdade é que um erro pequeno podia entregar tudo. E ela tinha cometido um. Ricardo passou o fim do dia com o rosto tenso, quase sem piscar. Ficava com a mão batendo de leve na mesa enquanto olhava o monitor, como quem tenta acelerar o tempo. O pessoal do TI já tinha confirmado que estava analisando o e-mail falso e que assim que tivessem o relatório, avisariam. Mas ele odiava esperar, principalmente quando já sabia, lá no fundo, quem estava por trás daquilo. Enquanto isso, Rosa voltava para a mesa dela com os ombros pesados. Mesmo depois de provar que o e-mail não era dela, ainda se sentia suja. Era como se o nome dela tivesse sido arrastado por algo que ela nem tocou. E isso doía, porque ela sempre fez tudo certo. Sempre respeitou, nunca passou por cima de ninguém. E agora estava ali, com um monte de gente olhando torto, como se ela fosse suspeita de alguma coisa feia. Marcela percebeu o jeito da Rosa logo de manhã. Tá tudo bem? Mais ou menos. Fica tranquila. O Ricardo tá vendo tudo. Ele acredita em você. Mesmo assim, parece que todo mundo aqui tá me medindo. Tipo, como se eu tivesse pisado em alguma coisa e não tivesse limpado o pé. Marcela puxou a cadeira,
Sentou do lado dela. Deixa falarem. A verdade sempre dá um jeito de aparecer. Rosa forçou um sorriso, mas o olhar estava perdido. Continuou o dia fazendo o que dava. Respondia e-mail, corrigia uns textos em holandês, organizava planilha, tudo no piloto automático. O que ela queria mesmo era sumir por uns dias, respirar longe dali. Do outro lado do prédio, Paula seguia com a cara mais lavada do mundo. Atendia chamados, reclamava de impressora travada e dizia "bom dia" para quem ela mal tolerava. Agia como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, estava inquieta. A cada minuto que passava, o medo crescia um pouco. Não era o medo de ser pega. Era o medo de não conseguir controlar o rumo da história. Tinha feito um plano. Tinha sido cuidadosa. Mas agora, a parte que fugia do controle começava a apertar o peito. Na metade da tarde, Ricardo recebeu o e-mail do setor de TI. Abriu de imediato. O relatório vinha com detalhes técnicos. Endereço IP, localização, tipo de conexão, data e hora do envio do e-mail falso. E ali, em letras frias e objetivas, estava o que ele precisava saber. A mensagem tinha sido enviada por um notebook comum, usando um Wi-Fi público localizado numa praça no bairro onde Paula morava. Ele leu 1, 2, 3 vezes. Conferiu o nome do arquivo enviado. O contrato antigo alterado. O detalhe no endereço falso. Tudo batia. Aquilo não era coincidência. Era golpe. E bem planejado. Mas o mais grave veio no fim do relatório. A equipe de TI informou que o mesmo notebook tinha acessado o sistema da empresa meses antes, com o login de Paula. Era o mesmo aparelho, registrado no histórico interno, ainda da época em que ela estava no cargo anterior. Ricardo encostou, na cadeira, passou a mão no rosto. Ficou uns segundos com os olhos fechados. Era raiva misturada com decepção, porque no fundo, ele queria estar errado. Queria acreditar que Paula só era orgulhosa, competitiva. Mas não, ela tinha cruzado a linha. Chamou Sérgio, o cara do RH, e mostrou tudo. Sérgio arregalou os olhos. Isso é grave demais. Eu sei, e tem mais. Ricardo abriu o sistema da empresa e puxou os registros dos últimos desligamentos. Um nome chamou atenção. Uma assistente que saiu 3 meses antes, sem aviso. Na época disseram que foi por ajustes internos. Mas agora, com tudo o que viu, Ricardo começou a desconfiar. Pediu para a RH investigar se aquela demissão também foi armada. Enquanto isso, Paula seguia sua tarde normalmente, como se o mundo não tivesse desabando por trás das cortinas. Mas já estava começando a perceber uns olhares diferentes. Gente cochichando depois que ela passava. Uma funcionária do TI passou por ela e não respondeu o oi com o mesmo tom de antes. Era pouca coisa, mas ela sentia. No fim da tarde, recebeu uma notificação de reunião marcada com Ricardo, sem motivo no assunto. Só o horário. 18h, sala dele. Na hora, o estômago dela embrulhou. Do outro lado, Rosa continuava trabalhando, mas com o coração disparado. Já sabia que alguma coisa grande estava acontecendo. Sentia no ar. E não era mais medo, era expectativa. Ricardo ficou sozinho por alguns minutos antes do encontro. Pegou a pasta onde tinha guardado todo o material do caso. Abriu a última página e viu, de novo, o contrato forjado. Uma cópia suja de uma coisa séria. Um retrato do tipo de gente que ele mais detestava. Quem manipula, quem joga sujo e ainda dorme tranquilo. Às 6 em ponto, a porta bateu. Paula entrou. E nem imaginava que, dessa vez, não ia sair igual entrou. Paula bateu na porta com a mão suando. Quando ouviu o "pode entrar", puxou o ar, ajeitou a postura e abriu com calma. Ricardo estava sentado, braços cruzados, a pasta preta sobre a mesa. Ele não sorriu, não levantou. Só apontou para a cadeira na frente dele. "Senta." Ela entrou e fechou a porta devagar. Sentou com o mesmo cuidado. A voz dela veio baixa, controlada. "Algum problema?" "Tem. Um bem sério."
Ela franziu o rosto, tentando parecer surpresa. Sobre o quê? Ricardo abriu a pasta. Tirou o relatório de dentro, virou devagar e empurrou até ficar bem na frente dela. Esse e-mail foi enviado para uma empresa parceira com seu notebook, usando um Wi-Fi público próximo da sua casa. Paula demorou 1 segundo para reagir. Pegou o papel, olhou rápido, voltou, o olhar para ele. Que notebook? O mesmo que você usava quando era minha secretária. Tá registrado no sistema da empresa. E foi usado para acessar arquivos sigilosos, mesmo depois da sua transferência de cargo. Ela piscou várias vezes. A respiração ficou mais curta. Olha, isso tá muito estranho. Deve ter sido algum engano. Eu nem tenho mais aquele notebook. Mas o aparelho ainda tem seu login, Paula. E além disso, o e-mail usado era uma cópia quase idêntica do e-mail da Rosa. Só com uma letra trocada. A assinatura também. O contrato enviado foi uma versão antiga que você mesma já tinha usado. Ela ficou sem ar por um instante. Tentou manter a voz firme. Eu não fiz isso. Ricardo se inclinou um pouco para frente, os olhos firmes nela. Não precisa confessar agora. Só que a equipe de TI já rastreou tudo. IP, hora, data. Temos o local exato onde o e-mail foi enviado. E temos as provas de que você teve acesso aos arquivos que foram manipulados. Paula balançou a cabeça, sem força. Eu nunca faria uma coisa assim. Fez. E tentou colocar a culpa numa funcionária inocente. De novo, ela ficou em silêncio, a boca entreaberta, mas sem palavras, o corpo meio torto na cadeira, como se o chão tivesse desaparecido. Ricardo continuou. Você acha que sabe jogar, que é esperta o bastante para manipular e sair por cima, mas se enganou com a pessoa errada. Rosa é limpa. E você, Paula? Você acabou de cavar a própria saída. Ela soltou uma risada nervosa, mais um suspiro do que riso. Então, você vai me demitir? Por causa dela? Não é por causa dela. É por sua causa. Você é a única responsável por tudo isso. Você demitiu alguém sem justificativa, sabotou por inveja e agora tentou prejudicar de novo com falsificação de documento. Ela largou o corpo na cadeira, os olhos vermelhos. Eu fui fiel à empresa por 2 anos. Eu fiz tudo por essa empresa. Aguentei reunião até tarde, lidei com fornecedor, resolvi crise, e você jogou tudo fora. Por ego. Paula fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu, tinha uma mistura de raiva e cansaço no rosto. Ela se ajeitou e tentou mudar o tom. Eu só queria reconhecimento. Tudo sempre foi pra você. Você sempre fez questão de deixar claro quem era importante. E aí vem uma mulher da limpeza e vira o centro das atenções. Ganha sala, cargo, prestígio. E a gente que construiu esse lugar fica de lado. Ricardo não desviou o olhar. Isso não te dava o direito de atacar ninguém. Rosa nunca tirou nada de você. Ela só mostrou o que é capaz. Você que não aguentou ver isso. Paula encarou ele com os olhos cheios. Mas não era tristeza. Era frustração. Então é... isso? É... A partir de agora, você está desligada da empresa. Os papéis já estão sendo preparados. RH vai te chamar ainda hoje. Ela levantou devagar, sem fazer escândalo. Mas o rosto dela era outro. Tava abatido, vazio. Sabia que tinha acabado. Ricardo falou mais uma vez antes que ela saísse. Eu confiei em você, Paula. Isso é o que mais me decepciona. Ela deu as costas sem responder. Abriu a porta, saiu e fechou devagar. O corredor estava vazio, mas parecia que todo mundo ali tinha ouvido tudo. Ela andou com a cabeça baixa até o elevador, sem coragem de olhar para o lado. Cada passo soava como um adeus. Do outro lado da empresa, Rosa ainda não sabia o que tinha acontecido. Mas o ar estava diferente. O clima de tensão que cercava os corredores parecia mais leve. Como se algo pesado tivesse finalmente sido tirado do caminho. E foi. No dia seguinte, logo no começo da manhã, a notícia já tinha passado por 3 andares da empresa antes das 10. A Paula foi demitida. Foi assim, seco, direto. Primeiro sussurrado entre 2 funcionários do RH,
depois espalhado na copa do segundo andar, e por fim, chegou até a equipe da Rosa na hora do café. Marcela entrou na sala com a xícara na mão e soltou sem rodeios. A Paula caiu. Rosa olhou confusa. Como assim? Foi demitida. Ricardo chamou ela ontem no fim do dia. Eles conversaram por mais de meia hora. Hoje de manhã o RH já pediu para liberarem o sistema dela. Tão limpando o crachá agora. Rosa ficou sem reação. A caneta que estava na mão dela parou no ar. Piscou devagar, tentando processar. Você acha que tem a ver com tudo e mais? Parece que ela tentou forjar um e-mail usando seu nome. Mandou para um parceiro da empresa com um contrato adulterado. Rosa encostou na cadeira. Sentiu o corpo pesar. Não era alívio, era outro tipo de sensação. Um misto de raiva por tudo que passou e também de tristeza, porque mesmo depois de tudo, não conseguia sentir prazer vendo alguém quebrar desse jeito. Na empresa, o assunto dominava as conversas nos bastidores. Gente que antes só bajulava Paula, agora falava com desdém. Comentários curtos do tipo: ela sempre teve esse ar de superior, uma hora ia dar ruim, ou já era estranha mesmo, vivia de cara fechada. O escritório estava com aquele clima estranho, meio silencioso demais, como se o ar tivesse sido mexido. Muita gente fingia que não sabia de nada, mas todo mundo sabia. E a cada hora, mais um detalhe surgia. Descobriram que o notebook tinha sido usado fora do horário de expediente, que ela criou um e-mail falso com um erro mínimo, que tentou fazer parecer que Rosa estava envolvida num golpe. No final da manhã, Rosa foi chamada na sala do Ricardo. Quando entrou, ele levantou, puxou a cadeira para ela. Pode sentar. Ela obedeceu, ainda sem saber o que esperar. Ricardo respirou fundo, olhou nos olhos dela e falou com calma. Ela foi desligada, oficialmente. A empresa vai registrar o caso como tentativa de sabotagem interna. A gente vai seguir com o jurídico, mas você não precisa se preocupar com nada. Seu nome tá limpo. Já mandei e-mail para todos os diretores explicando a situação. Rosa ouviu em silêncio. Não perguntou nada. Só ficou ali, com o coração acelerado. Eu sinto muito por você ter passado por isso, Rosa. E te agradeço. Por ter segurado firme, ela soltou um suspiro e falou baixo. Eu só queria fazer meu trabalho em paz. Agora vai poder. Eu garanto. Rosa assentiu. Levantou e saiu. Na porta, olhou de leve para trás, como quem ainda tenta entender o que aconteceu. Era tudo muito rápido. Até ontem ela era alvo. Hoje, tinha virado exemplo. Na saída do prédio, por volta das 3 da tarde, Paula passou pela portaria sem dizer nada. Tava com um envelope pardo na mão, o crachá já não pendia mais no pescoço. Usava a mesma roupa de sempre, mas parecia menor dentro dela. O salto batia seco no chão. O rosto dela não era de raiva nem de escândalo. Era de quem entendeu, tarde demais, que perdeu tudo tentando ganhar no grito. Do lado de fora, não tinha imprensa, nem vaias, nem ninguém para aplaudir. Só ela e a própria sombra. Paula atravessou a rua e entrou num carro de aplicativo. O motorista nem puxou assunto. Ela fechou a porta, abaixou o vidro e olhou mais uma vez para o prédio espelhado. Aquele lugar que por muito tempo ela achou que controlava. Agora, só via reflexo. E não gostava do que via. Lá dentro, no andar da Rosa, o ambiente já era outro. As pessoas estavam mais leves. Algumas vinham até ela para cumprimentar. Outras diziam parabéns por não ter se calado. Outras só passavam e sorriam. Rosa agradecia com um aceno de cabeça. Não fazia discurso, não reclamava, não se fazia de vítima. Continuava com o mesmo jeito dela. Simples, firme, presente. No final da tarde, foi até a sala de Marcela. Posso te pedir uma coisa? Claro. Será que você pode me mostrar aquele sistema novo de reunião online? Ainda fico meio perdida com ele. Marcela sorriu. Claro que sim, Rosa. Vem cá.
E ali estava ela, a mulher que passou da limpeza para o setor internacional, que foi mandada embora por fazer demais, que foi quase destruída por inveja, mas que agora estava ali, aprendendo mais uma coisa, como se fosse só mais um dia. Só que não era. Era o dia em que, sem gritar, sem se vingar, sem se perder, ela venceu. Depois da demissão de Paula, o clima na empresa mudou de verdade. Não era só a tensão que tinha sumido. Era como se o prédio todo tivesse soltado o ar que segurava há semanas. O ambiente ficou mais leve, as pessoas andavam menos travadas, e até os e-mails ficaram mais diretos, mais humanos. E nesse meio, Rosa foi ganhando um espaço que ninguém mais ocupava. Logo na semana seguinte, Ricardo chamou Rosa para conversar. A gente vai abrir um pequeno núcleo de apoio bilíngue aqui dentro. Vai ser um time pequeno, mas estratégico. E eu quero que você coordene. Ela arregalou os olhos. Coordenar? Isso mesmo. Você não vai estar sozinha, claro. A Marcela continua na supervisão geral, mas quero que você fique responsável por essa nova frente. Vai orientar quem for entrando, acompanhar demandas e me dar feedbacks direto. Você topa? Rosa ficou em silêncio por uns segundos. Tava tentando entender o tamanho daquilo. Eu topo, mas posso errar às vezes, né? Só erra quem tá aprendendo. E você tem o que eu mais valorizo: bom senso. E assim começou. Com uma frase simples, um voto de confiança e um desafio grande. Na prática, Rosa começou a ajudar no treinamento de 2 novos funcionários. Um deles era Luan, um rapaz recém-formado, bom em inglês, mas nervoso com tudo. O outro era Denise, que tinha vindo de uma empresa pequena e estava tentando se adaptar à rotina mais intensa dali. Rosa virou tipo um ponto de apoio para eles. Explicava com paciência, dava exemplo real, mostrava como responder de forma profissional, sem parecer um robô. E o mais impressionante, ensinava sem fazer cara de quem sabia mais. Falava como quem tá no mesmo barco, só remando há mais tempo. Na hora do almoço, era comum ver o grupo se juntar com ela. E era nesse momento que surgiam as melhores lições. Nada formal, só conversa. Um dia, Denise perguntou: Rosa, como você conseguiu lidar com tudo o que aconteceu aqui? Eu acho que teria surtado. Ela deu de ombros. Eu só fiz o que achava certo. Não dá pra controlar o que os outros fazem, mas dá pra controlar como a gente reage. Luan completou: E você não tem medo de errar? Agora que tá coordenando, não bate uma insegurança? Ela pensou por um segundo. Medo sempre dá. Mas é igual limpar chão com produto forte. Se você sabe o que tá usando, vai com cuidado e vai aprendendo o jeito certo. Trabalho é isso. Cada função tem um produto. Só precisa saber aplicar. Os 2 riram. Ela também. Mais pra frente, Rosa foi chamada para participar de uma videoconferência com um cliente europeu. Dessa vez, não era só para ouvir. Era para intermediar. A primeira vez que ouviu o nome dela sendo chamada direto por alguém de fora, sentiu um frio na barriga. Mas segurou firme. Ligou a câmera, ajeitou o microfone, cumprimentou em holandês com firmeza. Do outro lado, o cliente sorriu surpreso. Achei que você fosse tradutora contratada. Não imaginava que fazia parte da equipe. Faço parte sim. Tô aprendendo, mas tô firme. E ali, no meio daquela reunião, com pessoas de terno, gráficos na tela e números rolando, ela mostrou que sabia mais do que esperavam. Conseguiu traduzir um conceito técnico que ninguém da equipe tinha conseguido explicar antes. Fez isso com calma, com clareza. E no fim, ainda recebeu um muito obrigado em português, dito com sotaque holandês e sorriso sincero. Naquele dia, Ricardo mandou uma mensagem para ela no chat interno. Mandou bem demais. Orgulho de ter você aqui. Ela respondeu com um emoji de joinha e um obrigada. Simples, do jeito dela. Mas o coração estava explodindo por dentro. Fora do trabalho, a vida também começava a mudar. Rosa conseguiu pagar uma dívida antiga do cartão. Ajeitou o encanamento da pia que vazava fazia meses e finalmente comprou um notebook novo para Larissa estudar. Quando entregaram o aparelho em casa,
A filha abraçou a mãe com força. A senhora tá virando chefe agora, né? Rosa riu. Tô virando responsável por gente. Mas chefe? Só de mim mesma. Larissa olhou para ela com brilho nos olhos. Um dia eu quero ser igual à senhora. Rosa não respondeu. Só deu um beijo na testa da filha e ficou quieta, olhando a menina configurar o computador. A imagem daquela cena ficou grudada na cabeça dela até o outro dia. No domingo foi até a feira como sempre. Comprou as coisas do mês, conversou com o moço do pastel, deu risada com a dona do açougue que perguntou se ela tinha ficado famosa. Voltou para casa com sacolas cheias e o coração leve. Na segunda, já estava pronta cedo, mas dessa vez, antes de sair, parou um instante no espelho da sala. Se olhou com calma. O uniforme já não era azul claro. Agora, usava uma camisa com o logotipo da empresa bordado, calça de tecido escuro e um crachá que dizia: Assistente de Coordenação, Relações Internacionais. Ela sorriu. Não, pelo cargo, mas porque aquele nome ali agora tinha peso, e ela sabia que fez por merecer. O mês fechou com a rotina mais estável. Rosa já estava mais solta nas reuniões, os novos da equipe já não dependiam tanto dela, e a rotina começava a ter aquele ar de normalidade. Mas era uma nova normalidade. Não era mais a faxineira invisível. Era a mulher que sabia onde estava, o que fazia e principalmente o que valia. Numa terça-feira tranquila, Ricardo pediu para ela ir até a sala dele. O jeito como falou foi leve, quase casual. Mas Rosa conhecia aquele tom. Tinha alguma coisa por trás. Ela bateu na porta 2 vezes. Entrou. Oi, senhor Ricardo, chamou? Chamei sim, Rosa. Senta aqui 1 minuto. Ela puxou a cadeira de frente para ele e esperou. Ele estava com um envelope pardo na mão. Mas antes de abrir, ficou olhando para ela. De um jeito diferente. Não era análise, nem julgamento. Era tipo admiração. E talvez um pouco de respeito misturado com alguma coisa que ele nunca tinha dito antes. Você lembra do dia em que atendeu aquele telefone na sala de reunião? Rosa assentiu na hora. Como se fosse ontem. E você lembra o... que falou na ligação? Sim. Era um senhor perguntando se o horário da reunião tinha mudado. Falei que ele tinha ligado pro ramal errado e passei o número certo. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa. E você achou que ninguém tinha entendido o que vocês estavam falando, né? Ela franziu a testa meio confusa. Sim. Achei que só ele e eu sabíamos holandês ali. Ele sorriu de leve. Mas eu entendi. Eu estava do lado de fora. Escutei cada palavra. O silêncio bateu forte na sala. Rosa ficou imóvel. Levou uns 2 segundos para processar. Depois piscou devagar. O senhor fala holandês? Falo. Morei um tempo em Roterdã, anos atrás. Trabalhei numa empresa de tecnologia lá. Não falo com frequência, mas entendo muito bem. Ela arregalou os olhos. Mas, por que nunca disse nada? Porque eu queria ver quem você era. De verdade. Não só o que você sabia fazer, mas como você fazia. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez tivesse usado aquele momento para se exibir. Mas você não fez isso. Você só resolveu o problema. Nem notou que eu estava ali. Nem tentou contar para alguém depois. Foi natural. Foi honesto. Rosa ficou em silêncio, mas o coração estava disparado. Aquela lembrança, que ela achava pequena, tinha sido muito maior do que imaginava. Ricardo abriu o envelope. Tirou uma folha e colocou na frente dela. Isso aqui é uma recomendação para uma bolsa de estudos em gestão e negócios. A empresa tem uma parceria com uma universidade. São poucas vagas, mas você se encaixa. Já conversei com eles. Seu nome já está pré-aprovado. Só precisa assinar aqui e a gente começa o processo. Rosa leu o papel. A letra era clara, direta. Tava ali. Indicação para o programa de formação de líderes internos. E o nome dela, Rosa Almeida, em negrito. Ela nem tocou na caneta. Ficou só olhando o documento com a mão sobre o colo. Os olhos começaram a encher.
Eu não sei nem o que dizer. Ricardo falou sem desviar o olhar. Não precisa dizer nada. Só continuar sendo você, ela assinou com a mão tremendo. E pela primeira vez, chorou ali. Não de tristeza. Era outro tipo de choro. Era como tirar um peso de anos das costas. Antes de sair da sala, perguntou baixinho. Por que você me ajudou? Ricardo, ele encostou na cadeira e respondeu com um sorriso calmo. Porque você fez o que ninguém faz. Você me lembrou porque eu criei essa empresa. E também me mostrou que, às vezes, o talento mais valioso está em quem ninguém quer ouvir. Ela assentiu. Limpou os olhos com o dorso da mão e foi embora. Saiu da sala com um papel dobrado na bolsa e o coração cheio. Naquela noite, em casa, Larissa estava deitada no sofá, vendo vídeo no celular. Rosa chegou e entregou o papel na mão dela. Lê isso aqui pra mim, a menina leu. A cada linha, a cara dela mudava. Mãe, isso é sério? É. A senhora vai estudar? Vou. E dessa vez com apoio, com respeito. As duas se abraçaram ali, no meio da sala apertada, entre a mesa velha e o tapete com mancha de café. E não precisava de mais nada. Na semana seguinte, Rosa começou o curso online. Era puxado. Tinha palavra difícil, professor acelerado, conteúdo que exigia. Mas ela ia. Anotava tudo, pausava vídeo, perguntava sem vergonha. No trabalho, continuava, firme. Mas agora já era referência. Gente de outros setores procurava ela para tirar dúvida, pedir dica, conversar. Um dia, passando pelo corredor, encontrou um estagiário parado em frente ao painel de aviso. Ele virou para ela e perguntou: Dona Rosa, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como é que a senhora saiu da limpeza e virou isso tudo? Ela sorriu, pensou um pouco e respondeu: Não fui eu que virei. Eu sempre fui. Só demoraram para enxergar. Ele sorriu também. E ela seguiu, sem pressa, mas com certeza.